Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente trabalha o capítulo 8. E o capítulo 8, ele é denominado assim: a Europa na era dos nacionalismos. Nacionalismo é exatamente a vontade de uma colônia, a vontade de um conjunto de colônias chegar a ser um país independente, ter sua própria nacionalidade, ter sua própria constituição, ter seu próprio governante, ter sua própria soberania. Então a Europa passava exatamente por esse problema. O capitalismo industrial estava no auge, ou seja, nesse momento a gente percebe que o capitalismo da burguesia, certo? Ele está crescendo e a aristocracia é aquela antiga nobreza que estava atrelada ao rei, que vivia nas costas do rei, economicamente, sendo que a monarquia e a nobreza eram patrocinadas pela burguesia, através dos impostos. Então o que se percebe é que nesse momento aqui, o povo estava aprendendo, o povo estava absorvendo a ideia de que tinha que parar de ser explorado. O povo era gradativamente explorado. Desde muito tempo isso acontecia. Então, os movimentos sociais, os movimentos socialistas foram sendo incutidos na mente do povo francês, do povo alemão, do povo europeu, e esse povo começou então a se manifestar. Esse povo começou a combater as mordomias, os benefícios, o luxo que a nobreza, que os políticos da época tinham, e esses luxos, esses benefícios eram bancados pela burguesia, pelo povo de um modo geral. Não mudou muita coisa não. Hoje a gente vê governantes, a gente vê parlamentares, a gente vê o nosso judiciário vivendo com salários extraordinários, tudo pago com os nossos impostos. Todo mundo paga imposto. O pai, a mãe, o filho, tudo que você compra está embutido em imposto. Então vamos aqui. Começa logo na página 127 com a seguinte expressão: Europa em chamas. Europa em chamas. A Europa está a pico de haver uma revolução. E essa revolução é exatamente causada pela péssima qualidade de vida que vive o povo francês, o povo inglês, o povo alemão, que nessa época a Alemanha era chamada de Áustria. Ou seja, dentro da Áustria tinha um conjunto de reinos com a denominação de Prússia. Então, quando você ouvir falar em Prússia, você vai lembrar: opa, a Prússia é hoje a Alemanha. A Prússia era um conjunto de reinados, um conjunto de povoados que estavam dentro da Áustria, o poderoso Império Austríaco, e a Áustria comandava a Prússia. Quando foi 1870, o que aconteceu? A Prússia, comandada por um cidadão chamado Otto von Bismarck, também chamado de chanceler de ferro. O Otto von Bismarck, ele abraçou a causa da independência da Prússia e vai conseguir tirar a Confederação Germânica, que é um conjunto de povoados, que é um conjunto de reinados, pequenos reinados. Ele vai chamar para si a responsabilidade e vai se postar contra a Áustria, dando a ideia, o surgimento de um novo país chamado Alemanha. Ok? Então, o capitalismo industrial, ele estava muito aceso. E esse capitalismo industrial, ele se desenvolvia, a burguesia industrial ficava mais rica, enquanto que o povo, certo? Enquanto que os operários, enquanto que a população estava em estado de penúria. Cada dia mais pobre, cada dia mais sofrida, cada dia mais dependente. Só que esse operariado, só que essa classe humilde, trabalhadora, ela foi se atendo de um detalhe, que ela não era obrigada a aceitar tudo aquilo de braços cruzados, não. Certo? Aos poucos, a população foi tendo consciência e foi se manifestando contra o poderio da burguesia,
burguesia industrial, do capitalismo industrial e dos governantes, certo? Ou seja, a população aprendeu que ela não precisava aceitar passivamente tudo isso, não. Aí vem a era das revoltas. Os regimes monárquicos, os regimes absolutistas estavam todos sendo sufocados, estavam todos sendo revogados, estavam todos saindo da moda. Em 1840, uma crise agrária que gera uma crise econômica. População mais pobre, população mais miserável na Europa. Então esse povo começa a se revoltar. Começa a se revoltar com base nas ideias socialistas. Então, essas ideias socialistas fez com que o povo fizesse um movimento popular, as massas populares se organizaram no sentido de que essa massa agisse contra o poderio da burguesia, contra o poderio do governo. Esses vários reinos tenderam a se juntar e formar e fazer uma revolução. Essa revolução popular, certo? Na Europa foi chamada de Primavera dos Povos. Primavera dos Povos, luz, uma ideia, um novo caminho para o povo pobre, para o povo operário. A Primavera dos Povos, ela mudou o perfil político do mundo europeu. A Europa agora, através dos humildes, através dos operários, eles estavam querendo participação política, participação econômica. Na França, a dinastia dos Bourbons, o rei era Luís XVIII. O Luís XVIII, ele estava no poder desde a época da Revolução Francesa. Napoleão assumiu, depois volta a monarquia absolutista, certo? Então, ele ainda tinha aquela ideia do antigo regime, do absolutismo. Então, ele não acreditava que o povo pudesse se organizar no sentido de agir contra o governo, contra a opressão governamental. O que a gente percebe é que aos poucos o povo ia se manifestando, mas ao mesmo tempo ia reagindo por conta dos movimentos socialistas, do Marx, do Engels, do próprio Mikhail Bakunin, certo? Mas o que se percebe é que o governo batia pesado contra esses movimentos operários, contra esses movimentos sociais. O Luiz Felipe, ele assumiu o poder e passou a governar de forma ditatorial. De fato ele é ditatorial, porque ele tira direito, gente, certo? Ele sufoca movimentos populares, certo? Ele se torna um absolutismo que a França tinha combatido no século XVIII, agora no século XIX volta ao absolutismo. O povo revoltado, certo? Conseguem ascender o poder na Segunda República, num governo chamado governo provisório, ali por volta de 1850, certo? Eles chamam de oficinas nacionais, que é uma experiência de povo do poder, certo? Então a França passava por problemas, o povo se reunia, o povo reagia e aos poucos a elite governamental assumiu o poder na França. Então, na França, nós tivemos revoltas, nós tivemos ações populares, mas foram contidas. O exército, como sempre, ficou do lado dos governantes, ficou do lado da elite. Então, a Primavera dos Povos levou esse povo a se revoltar, a se organizar em associação, a se organizar em sindicato. Na Alemanha, a Primavera dos Povos foi mais acesa. Por quê? Porque na Alemanha tinha uma confederação chamada Confederação Germânica, que é a Prússia, que vai ser a Alemanha. Então, um militar chamado Otto von Bismarck, chanceler de ferro, ele fortaleceu o exército, ele assumiu o poder, certo? Ele levou o povo a se revoltar e transformar a Prússia num país independente, que é a Alemanha. Ele enfrentou a Áustria, o poderoso exército austríaco. Então, em 1870, a Alemanha se torna independente graças ao trabalho do Otto von Bismarck, que é o chanceler de ferro. O Otto von Bismarck transforma a Alemanha numa poderosa potência, num país organizado, num país industrial. E você lembra que a Alemanha perdeu duas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas hoje é essa potência, graças ao Otto von Bismarck. Aí nós temos a unificação alemã, a formação da Alemanha enquanto país. Hoje,
a gente vai só disso aí. França e a unificação da Alemanha. A segunda parte desse capítulo, a gente trabalha na próxima semana, que é a unificação da Itália e a Revolução Russa, o fim do Império Russo, ok? Então deu ali nessa primeira parte do capítulo 8, primeira parte do capítulo 8, que é a Europa em chamas, a busca dos nacionalismos, certo? Ou seja, como ficou a França, essa Europa que estava em convulsão, e a unificação da Alemanha. Quando for segunda-feira, a gente conversa sobre esse capítulo, resolve as questões dessa parte do capítulo. Por quê? Porque a unificação italiana e a Rússia, o czarismo russo, a gente só vê na próxima semana, ok? Dê uma lida, separa aí as dúvidas, quando for na próxima semana a gente tira dúvida, ok? Um abraço, espero vocês segunda-feira. Tudo de bom, pessoal?